Você sabia que mesmo um simples prego poderia derrubar até mesmo um ninja poderoso como o Ai? Quer saber como funcionariam os escudos elétricos dos Haikages, o Chidori do Kakashi ou mesmo o Kirin do Sasuke? Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Fala, Shonen, tudo bem com você? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. E hoje eu tô aqui para te contar como é que poderiam funcionar os jutsus elétricos no Naruto. Os poderes elétricos são extremamente comuns no universo de Naruto, com os maiores exemplos sendo os ninjas da nuvem, em especial o terceiro e o quarto Haikage, além do Kakashi, que é criador do jutsu Chidori, e Sasuke, que deixou o estilo aprendido com Kakashi muito mais versátil, podendo fazer desde uma armadura com o Chidori Nagashi até invocar um grande relâmpago na forma de um dragão. E como explicar tanta variedade de jutsus elétricos assim? Bom, como diria Jack, vamos por partes. Para entender o funcionamento de poderes elétricos no geral, primeiro precisamos entender o que é uma carga elétrica e como ocorre dissipação de uma carga elétrica de um potencial de maior potencial para um potencial de menor potencial elétrico. E para isso, vamos pegar o exemplo mais cotidiano do mundo, que aposto que vários de vocês já viram, que é a formação de um raio. Uma descarga elétrica ocorre quando há diferença de potencial elétrico entre dois corpos. O fenômeno é causado por uma descarga elétrica entre duas nuvens, o que é o mais comum, ou entre uma nuvem e o solo, que é o menos comum. Essas nuvens, normalmente, são do tipo cúmulo-nimbo, verticalmente mais extensas, com a face inferior lisa, semelhante a essa que você está vendo aí na imagem. Elas se formam a cerca de 2 km de altura do solo e se estendem por até 18 km acima. O choque entre as partículas de gelo dentro da nuvem causa uma separação de cargas elétricas positivas e negativas. Quando a diferença de cargas é muito grande, o suficiente para romper a resistência dielétrica do ar, uma carga elétrica geralmente negativa, chamada de condutora, fraca e invisível, deixa a nuvem e zigue-zagueia para baixo. Devido à intensidade do campo elétrico formado, as cargas positivas do solo mais próximas de um raio condutor, chamadas de conectantes, saltam até encontrá-lo, fechando um circuito elétrico entre a nuvem e o solo. Só quando as duas correntes se encontram é que tudo se ilumina e o raio pode ser observado. Então a própria carga da nuvem induz cargas opostas no solo, causando uma diferença de potencial grande o suficiente para que rompa a resistência dielétrica do ar e cargas da nuvem saem em direção ao solo, percorrendo o caminho de menor resistência até o caminho de maior potencial para o caminho de menor potencial. Então, para que o ninja conseguisse criar um jutsu elétrico, ele precisaria criar uma diferença de potencial grande o suficiente entre o corpo dele e o corpo do adversário, para que as cargas que ele acumulasse no próprio corpo viajassem de forma livre até o corpo do adversário. Tá bom, João Pedro, mas como é que ele faria isso? Ótima pergunta, Shonen. Para que os ninjas conseguissem criar eletricidade, seria necessário que eles possuíssem células musculares modificadas, como a de alguns peixes elétricos, como o poraquê, por exemplo. As células musculares normais, após o estímulo de um neurotransmissor chamado acetilcolina, contraem, fazendo um encurtamento das fibras musculares, o que possibilita o movimento. Já as células musculares modificadas, chamadas de eletrócitos, quando estimuladas, até contraem um pouco, mas sua principal função é gerar um campo elétrico de alto potencial para que, quando for atacado, ele consiga jogar a carga para dentro do corpo do agressor, como esse jacaré descobriu da pior maneira. Esse choque faz com que os músculos do jacaré contraiam de uma forma violenta, podendo causar uma parada cardiorrespiratória. Então nosso ninja precisaria dessas células especiais chamadas eletrócitos para criar um campo elétrico de alto potencial no seu corpo, mas de maneira que ele isolasse a parte interna do seu corpo para que essa carga não viajasse e nem atrapalhasse o funcionamento dos órgãos internos, para que o caminho de menor resistência desse alto potencial elétrico que ele criasse seja para dentro do corpo do adversário. E é por isso que os poderes do terceiro e quarto Haikage, ou mesmo Chidori Nagashi, fazem muito mais sentido do ponto de vista biológico do que os poderes, por exemplo, da Chidori. Por quê? Se você cria um campo elétrico ao redor do seu corpo todo, ele é muito mais uniforme e funcionaria muito mais como um escudo para que, se caso alguém encostasse em você, levasse aquela descarga elétrica, do que você conseguir criar esse campo elétrico apenas na sua mão, sem causar um isolamento forte o suficiente para que aquela corrente não percorra para o resto do seu corpo, te causando dano junto com esse choque que você vai causar. E para tentar simplificar, é muito mais fácil o usuário do jutsu criar um campo elétrico ao redor de todo o corpo, como você está vendo agora pela minha maravilhosa capacidade de edição, isolando os órgãos vitais para que não sofram com a descarga elétrica,
do que manter essa carga concentrada apenas na ponta da mão, pois sem um bom isolamento elétrico, a carga da mão poderia viajar até o cérebro ou mesmo até o coração do usuário. Então nosso ninja criaria um campo elétrico com alto potencial ao redor do seu corpo, isolando a parte interna. E ao entrar em contato com uma outra pessoa com menor potencial, a carga viajaria do corpo com maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, causando um choque. Mas essa técnica seria uma faca de dois gumes, pois se o usuário tivesse uma brecha nesse isolamento, como um prego, por exemplo, faria com que o choque que ele recebesse fosse, no mínimo, tão forte quanto o que ele dá no adversário. E por outro lado, o Jutsu Kirin do Sasuke é de longe o que faz mais sentido dentro da obra e o mais eficiente de todos. Lembra que eu te falei que as nuvens induzem uma carga oposta no solo? Se o Sasuke se aproveitar disso, ele consegue o Jutsu perfeito. Se o Sasuke, ao mirar o Jutsu, tivesse apenas induzindo cargas no corpo do seu adversário, ele conseguiria fazer com que ele se tornasse um para-raio ambulante, já que o caminho para o menor potencial de carga elétrica da nuvem necessariamente passaria pelo corpo do seu adversário. Por isso, o Sasuke precisaria de nuvens pré-existentes para realizar o jutsu, e é por isso que ele não gasta muito chakra, porque induzir uma carga elétrica no corpo do seu adversário deve gastar muito menos energia do que gerar uma descarga elétrica por si mesmo. Então Sasuke se aproveitaria dessa capacidade que a nuvem tem de induzir cargas opostas no solo, acumularia essas cargas opostas diretamente no corpo do seu adversário, fazendo com que o caminho de menor potencial do topo da nuvem para o solo necessariamente passasse pelo seu adversário, o que faria o adversário dele tomar um choque todas as vezes que a carga da nuvem fosse se dissipar em direção ao solo. Mas agora, se você quiser que eu explique aquele formato de dragão rugindo, eu vou ficar te devendo, jovem. E Shonen, eu adorei saber que vocês gostaram pra caramba do meu vídeo falando sobre o Jutsu Bola de Fogo, e é por isso que eu resolvi adiantar e trazer esse vídeo sobre a Chidori. Vários de vocês pediram para saber como é que funcionaria esse tipo de jutsu no mundo real, e eu já estou trazendo esse vídeo para vocês. E você já sabe que sábado às 11 da manhã, você já tem um encontro marcado comigo para falar de ciência aplicada ao mundo geek. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like e se inscreve no canal, porque nesse início me ajuda demais, você não tem noção. Eu espero de coração que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Um abraço e até a próxima.